Então, queria pedir para o nosso irmão Gabriel Maria já partilhar para nós o que aconteceu quando uma meninazinha resolveu rezar e essa oração mudou todo o curso dos acontecimentos. Aconteceu na época da Revolução Francesa, lá em Paris, né? Foi a parte mais triste, né? O momento mais triste da Revolução Francesa, que naquela época, só em você ser acusado por ser monarquista ou católico intransigente, você já seria, né, condenado à morte, né? Então, aconteceu na vida da pequena Júlia, de 11 aninhos, né? Os seus pais acabaram sendo presos por causa da sua religião católica, e eles foram presos pela Revolução Francesa, e aquela menina, muito triste, obviamente, muito angustiada com aquela situação toda, todos os dias, ela rezava o Santo Terço. Ela pegava o seu Santo Terço e rezava, ia para a igreja mais próxima da sua casa, no caminho, rezava o terço, na volta, rezando o terço, incessantemente, ela rezava o terço na sua casa, onde ela estivesse, ela estava com o terço na mão, rezando, né, pelos seus pais, pela sorte deles, para que eles pudessem ser libertos. E aí aconteceu que, enquanto ela estava rezando o texto, certo dia ela tinha voltado da igreja, ela estava rezando o texto na sua casa, de joelhos, piedosamente, e acabou adentrando ali na sua casa, né, um representante do Partido Revolucionário, né? Entrou lá o representante para poder pegar mais uma vítima para a guilhotina, para poder levar para ser condenado à morte. E aí, enquanto ele entrou naquela casa, que ele viu a pequena Júlia, de 11 aninhos, lá de joelhos, rezando o texto piedosamente, que ele se deparou com aquela inocência, aquela timidez, ele misteriosamente ficou profundamente comovido. E ele, vendo aquela piedade daquela menina rezando, perguntou para ela: o que você está fazendo? E aí ela respondeu para ele: eu estou rezando o rosário. E aí ele respondeu: o rosário. E ela: eu estou rezando o texto pelos meus pais, para que eles possam ser libertos, para que percebam que eles são inocentes. E aí aquele representante do governo perguntou para ela: e você acredita mesmo que a sua oração pode salvar os seus pais? E aí ela respondeu: acredito sim. E aí ela, pegando o seu texto, levantou para ele e disse: foi minha mãe que me ensinou a rezar, e ela não mente nunca. E ele perguntou qual era o nome dos pais dela, perguntou se ela confiava se verdadeiramente aquela oração ia ajudar. Ela disse que confio plenamente que o Santo Terço vai libertar os meus pais. E aí foi seguindo, e ele, já naquela comoção, já profundamente comovido, perguntou para ela quantos anos ela tinha, foi conversando com ela, e ele disse que, como ele era de muita influência entre os partidários lá, ele era de muita influência, então ele disse que ia ver como que poderia ajudar aquela menina. E ela, continuando rezando o texto, continuava, rezava, e enquanto aquele homem ia saindo, ele ficou com aquelas imagens, né, na sua cabeça, a piedade, aquela inocência daquela menina. Enquanto ele ia saindo, ela gritou para ele, né: moço, não se esqueça da sua promessa, faça o que for possível para você libertar os meus pais, eu vou continuar aqui rezando o texto. E aquele moço, misteriosamente, foi tomado por um sentimento de mansidão, de bondade, que havia muito tempo, né, como relatou ele mesmo, já não sentia mais, e ele ficou profundamente tocado. Chegando lá no tribunal, era uma pessoa de influência no tribunal, e aí ele chegou lá e fez tudo que ele podia, e finalmente, depois de 3, 4 dias de muita insistência, ele, como era de muita influência, e claro, por causa da oração da pequena Júlia, que não cessava de rezar o texto em nenhum momento, ele conseguiu, ao cabo aí de 3, 4 dias, a libertação dos pais de Júlia, que puderam retornar para sua casa e tiveram de novo a oportunidade de ter o seu convívio normal e feliz, na sua casa e em família. E aqui a gente vai vendo como é poderosa a intercessão de Nossa Senhora quando nós rezamos com fé o Santo Terço. Naquele dia, Nossa Senhora honrou a piedade, a inocência e a confiança da pequena Júlia. E detalhe também, que eu já ia esquecendo de contar essa, enquanto ela rezava o texto, que o representante ia conversando com ela,
ela falou, conversando com ele, já também para poder convencê-lo e fazer com que ele se convertesse, tudo, ele disse que foi a mãe dela que ensinou a rezar aquele texto. E quando ela ensinou, e sempre quando elas rezavam juntas, e quando terminava o texto, a mãe dela dizia: sempre reze o texto, confiando em Nossa Senhora, porque ela sempre vai vir em teu socorro. Nossa Senhora está sempre atenta para vir em socorro dos seus filhos que clamam, que rezam com fé. Então, a mãe dela, enquanto ensinava o texto, e enquanto rezava com ela todos os dias o Santo Texto, dizia para ela: sempre peça a ajuda de Nossa Senhora em toda e qualquer circunstância, nas suas necessidades, que ela é fiel e ela vai vir em socorro dos seus filhos. E aí, aquele representante perguntou: você acredita que seus pais são inocentes mesmo? Ela disse: tenho certeza, eles nunca fizeram mal algum. E aí foi ajudando aquele homem no seu processo de conversão. Tempos depois, ele acabou se convertendo, graças à oração inocente da pequena Júlia, de 11 aninhos. Veja como é o fruto da oração. Quando nós rezamos, e rezamos com muita fé, uma menina com um terço na mão mudou o curso de grandes acontecimentos porque ela rezou. Essa história do irmão Gabriel Maria diz para nós como tudo pode ser mudado pela oração. A gente sabe que a oração pode mudar as guerras, como Nossa Senhora disse quando ela apareceu lá em Medjugorje, que a oração pode mudar as guerras, e a gente experimenta isso, por exemplo, na história da Batalha de Lepanto. Esse ano faz 450 anos, não é? Que o exército cristão, em número muito menor e menos experiente, derrotou o exército inimigo, porque por trás daquele exército havia milhões e milhões de pessoas rezando o Santo Terço e insistindo para que Nossa Senhora atendesse aquele apelo. A festa de Nossa Senhora do Rosário, no dia 7 de outubro, é por causa disso.